Olá novamente, meus amigos internautas, agentes de viagem, guias de turismo, turistas e afins. Aqui é o Ângelo para outro bate-papo de mais um destino nacional. Eu queria continuar no vídeo de ontem, ainda na Serra da Mantiqueira, só que dessa vez eu quero falar do circuito de águas paulista, tá? Que é aquela parte de Águas de Lindóia, Socorro, Amparo, enfim. Só que eu quero fazer um caminho inverso, eu quero como se você fosse até Campinas, Olambra e vai seguindo em direção às cidades aí, tá certo? Então vamos falar que a gente foi até Campinas, Campinas passou, você vai até Olambra, tá? Comunidade holandesa no Brasil, Texpoflora, o Festival das Flores em setembro, que até agora eu não entendi bem se vai ter ou não, né? E ali você tem o Museu do Imigrante, enfim, você tem as plantações de tulipas, tem uma série de atividades aí, de acordo com esses floristas, enfim, com os holandeses que eles trouxeram essas técnicas para o Brasil. Né, o principal realmente é a Expoflora, né, que vem gente do Brasil todo, aí, algumas pessoas até de fora, para ver essa exposição de flores, aí que sempre tem uma exposição de arte no meio e tal. É uma estrutura fenomenal que eles têm lá. Eu já fui ali, é muito legal mesmo. E aí você seguindo um pouquinho para o lado, eu tive que anotar as distâncias, que é muito cidadezinha, muito perto uma da outra, né? E aí você tem uns 13 quilômetros, você tem Jaguariúna. Uma dica legal é entre Jaguariúna ali, né, e Olambra, você tem uma estação de Maria Fumaça, que faz ali Campinas, Jaguariúna e volta. É um passeiozinho legal. Vale a pena fazer de excursão, porque senão você tem que pegar o trem ida e volta, porque você vai ficar com o carro estacionado lá. Você vai de excursão, você vai no trem, né, na Maria Fumaça, que é um passeio super gostoso, e o ônibus vai e te pega em Jaguariúna. Aí em Jaguariúna você tem um centro de artesanato, você tem uma série de praças ali, restaurantes. O pessoal faz muito passeio de manhã em Olambra, aí vai, pega o trenzinho, almoça em Jaguariúna. Você tem uma série de opções aí, tá certo? Né, em setembro, né, normalmente tinha o rodeio lá em Jaguariúna. Particularmente eu sou contra, não gosto de rodeio, tá? Mas faz parte do turismo local, acho que tem que ser falado sim. E aí fica ao encargo de cada um de visitar ou não, enfim, aí já não me compete. Falando sobre as opções turísticas do lugar, ok? De Jaguariúna, mais uns 15 quilômetros para frente, você tem Pedreira, que é a central do artesanato de cerâmica. Tem muita coisa de MDF hoje lá também. E aí a galera vai lá muito para fazer compras, né? Você tem uma avenida principal ali com as lojas dos dois lados, dá para se acabar. Tem muita gente que faz excursão só para fazer compra desses itens lá. Né? Você tem até o Museu da Cerâmica Histórico, enfim, tem algumas coisas aí muito interessantes na cidade de Pedreira. Né? Aí mais 16 quilômetros para frente você tem Amparo, que também tem um centro de artesanato. Há um detalhe importante, a maior parte dessas cidades tem fontes hidrominerais, né? Porque ele está dentro da Serra da Mantiqueira também, então é um lugar entrecortado de rios, enfim, então tem muita distância, tem muita água, que ela passa por minérios diversos, enfim, então ela tem algumas propriedades aí medicinais, curativas, digestivas, enfim, né? E cada fonte aí tem a sua característica, e é sempre bem explicado, quando você vai nessas fontes eles falam, né? Fonte sulfurosa, fonte gasosa, você tem uma estrutura para você entender o que você está tomando ali, que é muito importante, tá certo? Amparo, ele tem duas coisas que eu acho muito interessante que a galera não se atém muito em Amparo. Ele tem um orquidário que eu gosto muito, tá? E ele tem um polo astronômico, que é um planetário e um observatório, até tá um telescópio novo lá, tem excursões, enfim, eles têm uma lanchonete lá dentro, serve almoço na excursão já pré-agendada, tá fechado, infelizmente, né? Mas aí eu tô falando, conforme for liberando a pandemia, eles vão reabrindo aí esses espaços e vale a pena a gente conhecer sim, tá? Não deixem de ir realmente. Fora a parte de natureza que tem em volta, que é fenomenal, né? Você tá no meio da Serra da Mantiqueira, você tem tudo que você pode imaginar, o que eu falei no outro vídeo do sul de Minas e mais o que eu tô falando agora, tá certo? Mais uns 13 quilômetros vai ter Monte Alegre do Sul, né? Ele tem uma Maria Fumaça em exposição lá da antiga Companhia Mogiana, museu, enfim, o balneário municipal.
ele tem um mirante ali que é extremamente alto, tem uns 800 metros de altura ali, sabe, acima do nível do mar. Dá para você ver a região quase inteira ali, dá para ver coisa pra caramba. E aí é uma cidade pequena, enfim, você tem as termas, né, você tem essa estrutura turística, e aí eles sempre fazem alguma coisinha diferente um pouco de uma cidade da outra, para que não seja tudo a mesma coisa, você pule de uma cidade para outra e veja sempre o mesmo. Eles têm essa certa preocupação, sim. Por isso que eles se uniram para fazer esse circuito das águas, justamente para poder cada uma ter um atrativo um pouquinho diferenciado da outra, para que justifique esse passeio que você está fazendo, tá bom? E aí a gente estava falando aqui, né, do Monte Alegre do Sul, enfim. O centro histórico dele é uma gracinha, viu, tudo preservado e tal. E aí o morango, quando começou a ser trazido para o Brasil plantado, foi plantado lá a primeira vez. Eles têm uma fazenda experimental, enfim, que dá para visitar também, né? Precisa sempre entrar no site para dar uma olhadinha como é que está o acesso ou não, tem muita coisa fechada ainda, mas também já fica a dica aí de você poder ver essa fazenda, mirante, enfim, o Cristo, essa série de coisas. E aí 10 quilômetros para frente você chega em Serra Negra. Serra Negra tem algumas fontes aí hidrominerais, você tem o teleférico, tem uma rua enorme, uma subida imensa, que é de compras. Aí tem bem variado, tem muita coisa de artesanato, tem coisa de cerâmica, de malha, de roupa, tudo que você pode imaginar. Então Serra Negra é bastante utilizado nisso aí, tá? E eles têm uma curiosidade, né? Ele tem a Disneylândia dos robôs ali, que é feita com material reciclado, sucata. É bem interessante o que eles fazem ali, né? Para poder chamar a atenção do público e poder reciclar material. Eles têm uma pegada ecológica muito interessante nisso aí. Compensa dar uma passadinha para ver também, né? Você saiu de Serra Negra, 20 km para frente você vai ter Águas de Lindóia. No meio do caminho você tem a cidade de Lindóia. Particularmente, vai passar por lá, você pode parar, tirar umas fotos, tudo. Mas eu acho que Águas de Lindóia tem uma estrutura melhor para o turismo. Porque aí você tem ali, né, o Parque Ademar de Barros, né, com aquela lagoa linda no meio, tem uma estrutura muito bem cuidada. Tem aquele hotel enorme panorama, ficava a seleção, né, não sei. Agora eu não sei como é que vai ficar essas coisas. Tem uma rampa assim, né, que é um bosque, que chama Bosque aqui de Abreu, tem o balneário municipal, que são os principais itens ali. Uma curiosidade, tá, em geral nesses balneários, aí em Serra Negra não, mas por exemplo, Águas de Lindóia não tem cemitério, né, eu fui descobrir quando eu estava lá. Normalmente eles fazem o velório ali, a pessoa é enterrada em outra cidade porque eles querem evitar a contaminação do solo por causa dos balneários das estâncias. Eles têm esse tipo de preocupação, sim. A coisa é muito séria lá. Bom, aí você vai ter também trilha, passeio a cavalo, pedalinho, né, tem cachaçaria lá, se você quiser ver produção de cachaça, enfim. E ali mais uns 25 quilômetros, mas já saindo da rodovia, né, você tem Socorro. Socorro, ele é cortado pelo Rio do Peixe, e Socorro basicamente é para ecoturismo. Tem hotéis fazenda também, tem bastante coisa para você descansar, mas se você quer fazer alguma atividade a mais ali, é ecoturismo. Aí você vai ter raft, você tem trilha, cachoeira, canyon, cascade, enfim, tudo ligado a isso. Quando você for fazer esse tipo de atividade, contrate uma agência, vá com um profissional. Não tente se meter nesse tipo de coisa sozinho, até porque você não tem nem equipamento para isso. Você dificilmente acha que você vai ter um bote inflável na sua casa para encher lá e descer o rio, tá bom? E aí você pode ver que essa região toda dá para você pegar, ir de carro e ficar uns 2, 3 dias, sabe? Para numa cidade, dorme, passeia na outra, vai fazendo 2, 3 cidades, dá para você fazer 2, 3 um dia, fazer um bate-volta. Bate-volta aconselho a fazer uma cidade, 2 no máximo, porque senão você também não se atém, não curte muito, você sai correndo que nem um doido. E uma curiosidade, seguindo um pouquinho mais para frente, já no estado de Minas, você tem Monte Sião, capital do tricô, enfim, da cerâmica, tem uma fábrica de cerâmica ali, tem uma praça ali toda ornamental, então também vale a pena. Monte Sião é super pequenininho, uma graça, então você sai da praça central ali, que ela chama Marizucoro, se não me engano, e aí você desce a rua ali para a esquerda, aí você tem a fábrica de cerâmica, dá para ver a produção, a parte de queima, pintura, enfim, é muito interessante também. Então você tem tudo isso para ver nessa região. Tá certo, meus queridos? Hoje foi um bate-papo um pouquinho mais longo aí para a gente entender como é que funciona esse circuito de Águas Paulista. Não esqueça de curtir, tá? No Instagram, no YouTube, AM Consultoria em Turismo. Um grande abraço a vocês, até o próximo vídeo.